Fala galera, aqui é Carla Bernardo e eu criei esse canal para mostrar para você que 15 minutos de leitura bíblica diária e uma xícara de chá podem transformar a sua vida. Vem comigo? Livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. O que era desposada? Desposada é noiva. Como que aconteciam os acordos de casamento, né? A partir do momento que era feito o acordo que haveria um casamento, tinha um período de espera, sei lá, acho que de um ano, mais ou menos. Eu vi um estudo sobre isso uma vez, não vou lembrar agora, mas acho que era mais ou menos isso, um ano, até que o casamento se concretizasse. Então, ela era noiva, a gente chama de noiva, né? Mas era já considerada como esposa, porém eles não moravam juntos. Então, por isso que é esse termo aqui, desposada. Já existia um compromisso entre eles. Aí tinha esse período de espera até o casamento se concretizar, certo? Então, desposada com José, ela já tinha esse compromisso com José, mas por isso que ela ainda era virgem, né? Ela ainda morava na casa dos pais. Antes de se ajuntarem, que é esse período, né, antes de casarem, de fato, de irem morar junto, achou-se ter concebido do Espírito Santo, ou seja, estava grávida, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, tá vendo que aqui o texto já trata como marido, mesmo eles morando separados, já era... Porque antigamente, gente, não existia namoro, né, nem noivado, era o compromisso de casamento ou nada, então por isso que já é considerado como marido. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, olha que eu acho isso aqui muito interessante, acho lindo essa postura de José, isso mostra como ele era um homem bom. José estava achando que tinha sido traído, certo? José nunca teve nada com Maria e agora ele vê que ela tá grávida, né? Aí, fiquei grávida do Espírito Santo. Quem que ia acreditar nisso, né? Então, mesmo tendo a certeza de que foi traído, né, e tendo todos os direitos ali, até de apedrejar a Maria, pensa, você aí, você tá achando que foi traído pela sua noiva. E ainda assim ele teve o cuidado, né, de não querer deixar ela mal falada, porque devolver uma noiva, né, cancelar um compromisso de casamento, acabava com a vida da moça. Ela ficava mal falada, ficava muito difícil dela conseguir outro casamento, ou conseguir um casamento tão bom. Então, assim, isso aqui destruía a vida da mulher. Ou, nesse caso aqui, ainda que ela estava grávida, se ele acusasse ela de adultério, ela seria morta. E um homem que se sente traído, o natural é que ele queira isso aqui, né? Que ele queira vingança. E isso prova, que isso mostra pra gente o caráter de José. Mesmo se sentindo traído, ele teve misericórdia de Maria. Então ele estava planejando um jeito de cancelar esse casamento, né? De encerrar esse compromisso. Porém, ele tinha uma preocupação com ela. Tá? Isso mostra muito pra gente do caráter de José. E aí a gente entende por que Deus escolheu a ele para ser pai de Jesus, né? Muito se fala de Maria, mas José também foi escolhido para ser pai de Jesus, para criar Jesus. Então é muito bonito ver isso aqui em relação ao caráter dele. Eu vou já fazer essa anotação. Ó, essa Bíblia que eu uso aqui, ela tem espaço para anotação na lateral. Ela chama a Bíblia Anote. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ao longo do vídeo eu vou trazer alguns livros, outros modelos de Bíblia. Tudo que eu usar aqui, eu deixo na descrição do vídeo o link para você comprar, caso você tenha interesse. Bom, então a minha primeira anotação aqui, capítulo 1, versículo 9. O fato de José se preocupar com a reputação de Maria, mesmo sentindo-se traído, nos fala muito sobre seu caráter piedoso e misericordioso. Acredito que foi justamente por isso que Deus o escolheu para ser pai de Jesus. O nosso caráter diz muito sobre o plano, o projeto que Deus vai colocar nas nossas mãos, né? Quando a gente se mostra com um caráter firme, forte,
um caráter parecido com o caráter de Deus, ele vai colocar grandes projetos nas nossas mãos. Aqui no caso era criar Jesus, né? Só criar o Filho de Deus. Continuando aqui no texto, versículo 20. E, planejando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Então, José estava aqui pensando, né? Bom, Maria caiu, né? Me traiu. Eu não quero mais esse casamento, mas vou dar um jeito de fazer isso sem manchar a reputação dela. Enquanto ele fazia esses planos, ele tem um sonho com um anjo. Deus manda um anjo falar com José. E no sonho, o anjo diz: José, filho de Davi. Aqui, ó, a referência, né, que o Messias viria da linhagem de Davi. Olha a diferença aqui, filho com F minúsculo, porque José era homem. Quando se fala de Jesus, né, Deus, aparece filho de Davi com F maiúsculo. Então, sempre que aparece maiúsculo, tá falando de Deus. Quando é minúsculo, tá falando de homens. Espírito Santo, tudo maiúsculo. Espírito imundo, minúsculo, demônio, tá? Então, filho de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eu acho que quando aparece um anjo assim pra gente falando em sonho, não resta muita dúvida, né? E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. O anjo, ele diz tanto para Maria quanto para José qual será o nome da criança. Jesus significa Deus é salvação, ou alguns teólogos já traduzem, né, como Salvador. Jesus tem o mesmo significado que Josué, tá? São os mesmos nomes. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso ele vai chamar Salvador, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Vamos anotar isso aqui também? Então, Jesus significa Deus é Salvador. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse... Lembra que eu falei na introdução que Mateus usa muito esse termo? E por isso ele é o primeiro livro aqui nesse grupo de evangelhos. Porque como ele traz muito as profecias, as promessas, né, do Antigo Testamento e prova, ó, isso aqui foi prometido, Jesus fez. Isso aqui foi anunciado, Jesus fez. O Evangelho de Mateus é tratado como a ponte que conecta o Antigo Testamento ao Novo. Então aqui, ó, já no capítulo 1, a gente vê isso aqui aparecendo, esse termo, para que se cumprisse. Então tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse profeta que ele cita aqui, esse profeta que ele está citando é Isaías, tá? E o texto, vou dar referência aqui para vocês, se você quiser lá ler, está em Isaías 7:14 e Isaías 8, de 8 a 10. Versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ou seja, fez o casamento, recebeu a moça. E aqui, né, fala muito sobre obediência. Acordou, fez o que Deus mandou fazer. Aí no 25 ele põe uma outra observação. E não a conheceu. Conhecer, assim, na Bíblia, está se referindo a sexo. Quando Rebeca chega para Isaac, né? Eliezer vai buscar Rebeca, traz para Isaac. Aí o que fala? Que Isaac entrou na tenda e conheceu Rebeca. É sexo. Então, toda vez que na Bíblia vai estar ou se deitou ou conheceu. Então, não conheceu até que deu à luz seu filho, ou seja, não tiveram relações sexuais até que o bebê nascesse. Então, ele casou com ela grávida, esperou o bebê nascer e somente depois disso eles tiveram relação sexual. O primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Então, Jesus é o primogênito. A gente vê no Antigo Testamento sempre que existe algo,
uma porção dobrada, né, um direito maior sobre o primogênito. E aí, é o que eu sempre falo, Jesus, ele veio para cumprir tudo o que está na lei judaica. Ele veio para todos, porém ele não anulou tudo aquilo que Deus entregou para Abraão, para Moisés e tudo mais, né? Ele vem e cumpre tudo aquilo que Deus ordenou. Então, a circuncisão, a gente vai ver ao longo do texto. Então, essa porção dobrada, essa bênção sobre o primogênito, a gente já vê aqui se cumprindo em Jesus. Ele foi o primeiro. E por que a gente diz, né, tem textos que falam que Jesus era o filho unigênito de Deus? Porque ele é filho único e primogênito. Primeiro e único. Então, filho unigênito. Aqui ele é primogênito porque Maria e José tiveram outros filhos depois. Ele só é o primeiro, ele não é o único. Mas filho de Deus, ele é o unigênito. A gente vai falar muito dessa Bíblia aqui, porque eu tô gostando muito de estudar com ela. Chama Bíblia Contexto. Essa aqui tem Evangelhos e Atos, também vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Ela tem o texto bíblico em preto e em vermelho, textos que apontam para o mesmo assunto em outros livros. E aí, ela já vem por extenso, então já tá junto com o texto, muito fácil pra gente estudar. Ela tem vários aqui sobre esse texto, eu vou focar em um único versículo, porque eu achei bem interessante pra gente entender. Eu acho que a nossa maior dificuldade com o texto bíblico é para compreender o contexto, porque é uma cultura muito diferente da ocidental, né? E a gente está falando de coisas de 2000 anos atrás. Então, às vezes a gente lê o texto bíblico e fala, nossa, por que fizeram isso com essa mulher? Por que fizeram isso com esse filho, com essa criança? Então, a gente compreender o contexto é primordial para entender o texto bíblico, tá? E aí, quando você tem essa Bíblia que aponta, né, para os outros livros falando do mesmo assunto, isso dá clareza para a gente. Então aqui o que ele diz no 19? José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública, tá? Então essa tradução aqui tá um pouquinho diferente da outra, essa aqui tá mais fácil da gente entender qual era a intenção de José. Aí olha o que ele vai dizer aqui, nas palavras de Moisés em Deuteronômio 24. Então isso aqui era uma lei, tá? Aí ele tá explicando por que José podia fazer o que ele queria fazer. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, aqui no caso, seria o adultério, né? Que ele estava achando que tinha sido adultério. Ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Então, era isso aqui que José estava pensando em fazer com Maria. A lei garantia a ele esse direito. Achei interessante trazer porque fica mais fácil da gente entender, né, o texto bíblico quando a gente vê o contexto. Outro livro que eu uso bastante para os meus estudos, sempre recomendo aqui para vocês, é esse comentário bíblico do Matthew Henry. Essa edição aqui é da editora Pencal, são os livretos menores, tem um preço muito bom, e você pode comprar assim separado, por livro. E existe também a coleção completa da Bíblia toda, é um livrão, né? Aliás, é um box de livros. Tem também, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse para se aprofundar nos estudos. O Matthew Henry fala uma coisa que eu marquei aqui que eu achei bem interessante. Eu não vou ler o texto todo, mas olha o que ele fala. Permita-nos analisar as circunstâncias sobre as quais o Filho de Deus entrou nesse mundo, até aprendermos a desprezar as vãs honras deste quando comparadas com a piedade e a santidade. O mistério de Cristo se tornando homem deve ser adorado, não inquirido com curiosidade. Eu achei muito interessante o Matthew Henry colocar dessa maneira, que o mistério de Cristo se tornando homem é motivo de adoração para nós. E deve ser mesmo, porque é algo extremamente poderoso e sobrenatural e que nunca mais vai acontecer de novo. Você tem ideia do que é Deus se esvaziando da sua glória, né? Porque a gente não suporta a glória de Deus.
Então ele se esvazia. Me perguntaram aqui um dia, como que é isso de se esvaziar da sua glória? É isso, ele diminui a glória que ele tem para que a gente suporte, né, a presença dele. E assim ele se faz homem. Olha o grau de diminuição de Jesus. E se faz homem bebê desde o ventre. Ou seja, Deus passou por todo o processo que o homem passa. O nascimento, depender da mãe para tudo, a amamentação, aprender a andar, aprender a fazer as suas necessidades, aprender a falar. Jesus se submeteu, sendo Deus, a passar por todo esse processo. Ou seja, esse capítulo aqui, essa história, a gente lê, às vezes passa batido, a gente vê muito no Natal, acaba acostumando com a história. E a gente talvez perca um pouco a dimensão do poder que é isso, do que Deus fez por nós. Então, no dia de hoje eu desejo para mim e para você uma gratidão por tudo aquilo que Deus já fez. Quero te desafiar no vídeo de hoje a não pedir nada para Deus hoje, apenas agradecer, porque isso aqui, só esse pedaço aqui da história, já é o suficiente para a gente ser grato a Deus pro resto da vida. Que Deus te abençoe.